uma brasileira na Alemanha. E como eu havia prometido no meu story do Instagram, hoje eu vou fazer a receita do bolo mais votado, que foi o Apfelkuchen, que é o bolo de maçã, bem tradicional aqui da Alemanha. Eu gostaria de ter tido mais votação, porque teve muita visualização, mas não teve tanta votação. Eu gostaria de saber realmente o que a maioria gostaria de conhecer, se era o Käsekuchen ou Apfelkuchen. Mas, mesmo assim, a maioria foi Apfelkuchen, então a gente vem aqui com a receita, fica com a gente e vem aprender comigo. Gente, para começar a nossa receita, você já vai deixar o seu forno pré-aquecido a 200 graus e já vai deixar a sua forma untada e enfarinhada. A forma que eu estou usando, ela tem 25 centímetros de diâmetro e tem 6,5 de altura, tá bom? Então você já vai deixar a sua forma untada e enfarinhada. Vamos para o próximo passo. Nós vamos precisar para a nossa receita 750 gramas de maçã descascadas e cortadas ao meio. Você vai tirar a sementinha, vai deixar ela bem limpinha e vai cortar a maçã aos meios, 750 gramas, tá? Aí você vai precisar de 3 ovos separados, gema e clara. 125 gramas de açúcar, açúcar normal, o açúcar que você tem em casa, o açúcar cristal. 125 gramas de margarina ou manteiga, 200 gramas de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de leite, pode ser o integral, desnatado, semi-desnatado, aquele que você tiver em casa, tá? 1 colher de sopa de fermento em pó. Aí você vai utilizar para polvilhar no final da receita, no começo da receita, perdão, canela e açúcar de confeiteiro. Eu vou usar para bater as minhas claras em neve esse açúcar bourbon, que ele já vem com baunilha. Então é açúcar e baunilha para dar um gostinho, tá? Na hora que eu for bater as claras. Isso é opcional, tá bom, gente? Não precisa colocar, mas eu gosto, que dá um sabor gostoso. Então, vamos lá. Gente, eu vou bater agora minhas claras em neve. Eu tenho aqui dentro da minha Thermomix essa espátula aí, mas você vai bater em casa na sua batedeira ou no seu mixer. O importante é bater as claras, para elas virarem clara em neve. Então, eu vou bater as 3 claras. Por mais ou menos uns 3 minutos, tá? A velocidade média. Bom, agora que tá quase pronto, dando os 3 minutinhos, eu vou jogar o meu açúcar com baunilha. E vou deixar terminar os 3 minutos, que tá quase pronto. Agora já tá pronto. Eu precisei exatamente de 3 minutinhos e eu quero que fique nessa consistência aqui, gente. Tá vendo? Bem durinho, tá bom? Aí eu vou colocar aqui já numa tigela, já vou deixar reservado essas claras em neve, porque agora eu tenho que bater também o açúcar e a gema. As 3 gemas e 125 gramas de açúcar cristal. A gente vai colocar também na batedeira, a batedeira que você tiver aí na sua casa. Eu também vou bater por aproximadamente 3 minutos em velocidade média. Enquanto bate aqui, eu quero falar para vocês já misturarem a farinha com 1 colher de fermento em pó. Vamos lá, eu vou medir 1 colherzinha de fermento em pó, que dá mais ou menos um pacotinho de fermento. Aqui é em pacotinho, que são 16 gramas, tá? Eu já vou misturar a farinha com o fermento. Gente, depois de bater um pouquinho a
as gemas e o açúcar, eu vou acrescentar 125 gramas de margarina ou manteiga, tá bom? O que você tiver em casa. E vou voltar a bater para dar os 3 minutinhos. Eu quero que o meu creme fique nessa consistência. Para mim, os 3 minutos em velocidade média rendeu. Eu quero que fique assim, nessa consistência aqui, a manteiga, o açúcar e as 3 gemas, tá? Então, agora vamos pro próximo passo. A nossa misturinha tá aqui. Aqui primeiro é a nossa mistura de ovos, manteiga ou margarina e o açúcar. E a gente vai agora intercalar com a farinha que já tá misturada com o fermento e as 3 colheres de sopa de leite. Então, farinha, um pouco de farinha, um pouco de leite, tá? Eu vou começar colocando aqui 2 colheres de farinha. E um pouquinho do meu leite. Eu tô usando um fouetzinho, fica mais fácil pra gente poder misturar. E aí, novamente, 2 colheres de farinha, mexe. Um pouquinho do leite. Isso você vai fazer até acabar a farinha e o leite, sempre misturando e intercalando. Gente, no final a minha mistura, a minha massinha vai ficar assim, nessa consistência mais durinha. E aí que eu vou colocar as minhas claras em neve, as 3 claras batidas, e vou mexer delicadamente, né? Sempre de baixo pra cima. Pra essa massa ficar bem leve, bem gostosa. Nós vamos mexendo até incorporar todas as nossas claras. Gente, a minha massa vai ficar nessa consistência, firminha, tá? Você não fica preocupada achando que deu errado, porque é assim mesmo, nessa consistência bem cremosa. A gente vai colocar ela agora aqui na nossa forma. Raspa bem o seu bol. E agora a gente vai espalhar, tá vendo? Aqui com uma colher de silicone, com bastante cuidado, a nossa massa, pra ela ficar certinha na forma, tá? Agora nós vamos colocar as nossas maçãs. Eu vou colocar, dividir primeiro aqui as maiores, tá? Gente, não tem uma ordem pra você colocar, eu vou dividindo elas aqui. Gente, com uma faquinha pequena, de ponta bem fininha, você vai arranhar as maçãs, tá? Você vai fazer uns cortezinhos não profundos, tá bom? Mais ou menos assim, ó. Ó, por cima, tá? Não precisa ser muito profundo. O bolo ficou assim, coberto com as maçãs que nós cortamos e colocamos. Já demos aqueles risquinhos que eu falei com a faca. E agora eu vou colocar um pouquinho de canela por cima, tá? Gente, a canela é opcional. Tem gente que não gosta de canela, então não vou falar, é obrigatório colocar canela, mas maçã e canela combina. Então eu adoro. Então eu vou colocar relativamente bastante. Pronto. Ó que bonito, tá? É isso aí. E agora o nosso bolo vai pro forno, como eu já disse antes, pré-aquecido a 200 graus, de 30 a 35 minutos. Gente, o meu forno é daqui da Alemanha, é diferente, talvez, de muitos fornos no Brasil, ele é elétrico, então fica de olho.
não é exatamente 30 a 35 minutos para todo o forno. Então, deixa primeiro, depois de 20, 25 minutos, dá uma olhada, 30 minutos, vai sempre olhando e observando, tá? Bom, minha torta agora vai pro forno, pré-aquecido a 200 graus, em média de 30 a 35 minutos. E quando estiver pronto, eu volto aqui para mostrar para vocês como ficou o bolo de maçã. Gente, eu assei 30 minutos e pra mim já tá bom. Como eu havia dito, de 30 a 35, ele tem que ficar assim, ó, nessa corzinha dourada. Antes de desenformar, deixa o seu bolo esfriar bem pra ele não desmontar. E quando tiver prontinho, a gente volta porque a gente ainda tem que colocar o açúcar de confeiteiro por cima, tá bom? Polvilhar. Gente, o nosso bolo de maçã ficou assim, lindo, perfeito, maravilhoso. Tá com cheiro, delícia. E agora, o açúcar de confeiteiro que eu falei que a gente ia precisar na nossa receita, era aqui pro finalzinho, tá? Eu vou colocar um pouquinho aqui na peneira e vou enfeitar por cima o meu bolo. Tá? Isso é opcional, você põe enquanto... Ai, não gosto de muito açúcar por cima, não gosto de açúcar por cima, enfim. Aqui na Alemanha é bem tradicional as pessoas gostarem de polvilhar o açúcar de confeiteiro por cima.